A prece é sempre importante para nós nos conectarmos com a espiritualidade. Muitas pessoas não confiam ou pensam que a prece é apenas um mero falar. Mas quando nós aprendemos a importância que ela tem e começamos a nos desprendermos dessas fórmulas já elaboradas, as quais nós encontramos aos milhares na internet, né? Nós começamos a sentir a prece na sua real importância. Ela tem que sair do nosso coração, não nos importarmos com as palavras. Mas hoje é mais um dia que nós encontramos aqui no Vovô Nestor, essa casa que sempre nos convida para falarmos um pouco sobre a doutrina do Mestre, sobre a mensagem de amigos espirituais. E hoje eu trouxe para nós uma palestra que falará sobre as incompreensões da vida. Por que é que nós não nos compreendemos e por que muitos não nos compreendem? Porque muitos não me compreendem na vida. Porque nós não compreendemos o nosso próximo. E daí origina-se esses milhões e milhões de conflitos pessoais, conflitos familiares, conflitos de grupos, conflitos de sociedade, conflitos mundiais, por incompreensões, por não entendermos o nosso próximo. Mas uma pergunta que nós sempre fazemos é: por mais que eu me esforço, em tudo o que eu faço, eu sou um incompreendido. As pessoas olham para mim e não me compreendem. Sempre tem alguém que está me criticando, sempre tem alguém que está me condenando, sempre tem alguém me acusando, apontando para mim como se eu fosse uma pessoa incapaz, como se eu fosse alguém incompetente ou mesmo insignificante. Isso nos faz sofrer muito. Nós sofremos profundamente com os nossos pensamentos diante das incompreensões da vida. Acontece que milhões de pessoas diariamente estão vivendo esse sofrimento da incompreensão, que vai paralisando, vai impedindo que tomem atitudes para o seu próprio bem, para o seu próprio crescimento, que os impedem principalmente de se amarem. Quando eu deixo de me amar, quando eu deixo de me respeitar, nas mínimas coisas do meu dia, do meu eu começo a mergulhar na incompreensão de mim mesmo. Eu passo a não me compreender mais. Eu começo a desenvolver distúrbios mentais, distúrbios de relacionamento, distúrbios de comportamento, diante daquilo que eu não compreendo e diante daquilo que eles não me compreendem. Eu sempre vou querer, eu sempre vou buscar a compreensão do outro. Eu preciso dessa compreensão, eu preciso dessa aceitação. Mas se eu não tenho esse retorno, eu caio num processo de depressão, eu caio num processo de tristeza, eu caio num processo de melancolia. E eu procuro descobrir os motivos daqueles que não me compreendem. E eu não encontro esses motivos, porque esses motivos estão muito distantes de nós. Estão na expectativa que eu crio em relação ao outro. Eu desejo que o outro me compreenda. Eu desejo que ele perceba as minhas escolhas. Eu desejo que ele note as minhas mudanças. Mas, além de ele perceber, além de ele notar as minhas mudanças, eu preciso que eles as aceitem, que eles compreendam isso. E as incompreensões têm como origem, como raízes, sentimentos menos nobres, que nós ainda carregamos em nossos corações. Todos nós que aqui estamos encarnados e os desencarnados trazem nos corações sentimentos menos nobres, que
São raízes que vão gerar a incompreensão que eu tenho para com meu filho, a incompreensão que eu tenho para com meu pai, a incompreensão que eu tenho para com os meus amigos, a incompreensão que eu tenho para com aquilo que eu escolho. E a mesma coisa acontece de lá para cá, porque todos nós carregamos ainda esses sentimentos menos nobres dentro dos nossos corações. A incompreensão que nós vivenciamos, e esse é o fundamento dessa palestra, é para esclarecer, para trazer uma pequena luz para nós mesmos compreendermos essas raízes que estão dentro de nós, nos nossos comportamentos íntimos no nosso dia a dia. Esses comportamentos íntimos, eles estão mascarados, eles estão disfarçados, eles se manifestam através de um sorriso falso, eles se manifestam através de um elogio também falso, eles se manifestam de formas sutis na nossa vida, eles vão se renovando as suas faces, as suas máscaras, e eles vão mantendo a agressão que eles geram da mesma acidez. Quando nós nos deparamos, prestem atenção, com pessoas que não nos compreendem, é necessário nós buscarmos as raízes dessa incompreensão deles para conosco, antes de nos permitirmos entristecer, antes de nos permitirmos nos magoar, antes de nos permitirmos entrarmos em depressão. As origens dessa incompreensão do outro para conosco tem qual semente? Onde ela brota? Porque ela brota em relação a mim. Quando nos acusam, e como somos acusados diariamente, quando nos atacam, quando nos violentam de inúmeras formas, é necessário buscarmos a primeira semente da incompreensão daqueles que se voltam contra nós de forma violenta. Antes de nós começarmos a violentarmos nós mesmos para nos adequarmos, para nos tornarmos aquilo que o outro deseja, é preciso nos perguntarmos por que é que ele não nos aceita, ou por que é que nós não aceitamos o outro. E pasmem, vocês já ouviram falar muito sobre isso. A inveja é a primeira semente que estimula a incompreensão e provoca situações insustentáveis. Já ouviram falar da inveja branca? Ah, a minha inveja é branca. Ah, a minha inveja não é negra. Inveja é inveja, meus irmãos. A inveja, ela não é aquilo que eu desejo do outro e eu me esforço para conseguir. A inveja, ela destrói o que o outro tem para que eu possa me colocar no lugar. Se eu tenho inveja do outro, eu incompreendo por que é que ele é melhor sucedido do que eu. Se eu tenho inveja da outra, eu não compreendo porque ela é mais bela do que eu. Se eu tenho inveja do outro, eu não compreendo porque ele tem um melhor cargo do que eu. E eu vou fazer de tudo dentro da minha incompreensão para destruir aquele outro, movimentado pela inveja. Porque eu ainda não compreendo que as conquistas do outro não vieram por acaso, não vieram porque Deus o ama mais, porque os amigos o protegem mais, vieram pelo esforço próprio, pelo estudo, pela dedicação árdua na conquista daquilo que ele tem e que eu quero, mas eu não pretendo fazer o mesmo esforço que ele. A inveja vai estimular a competição, mas uma competição doentia. Ela vai encorajar a busca de conhecimentos, de ferramentas para derrubar aquele que é aparentemente o nosso adversário, que pode ser nós mesmos, que pode ser o outro, que pode ser o seu amigo, que pode ser o seu familiar, pode ser o seu irmão, irmã, seu pai ou sua mãe. A incompreensão, ela utiliza uma outra ferramenta,
a ferramenta da malícia. A malícia, ela favorece o intercâmbio para a ação doentia da inveja, para a ação doentia da incompreensão, porque a malícia, ela vai espalhar suspeitas, ela vai criar desconfianças, ela vai movimentar calúnias, ela vai movimentar maledicências, ela vai criar uma situação em que aqueles que se compreendiam diante da ação da malícia daquele outro que é o invejoso, passam a se incompreender. Aqueles que eram amigos passam a ser inimigos. Aqueles que eram solidários deixam de ser solidários. E é muito difícil nós não nos perturbarmos diante das acusações, dos ataques, das traições e da inveja. Muitos nos dizem assim: basta você compreender e ligar-se à espiritualidade maior, ligar-se a Deus e ligar-se a Jesus para enfrentar as incompreensões da tua vida, porque você estará protegida por aqueles mensageiros do amor. Há fundamento nisso? Claro que há. Mas se você não fizer a sua parte e passar a compreender a si mesmo, aquilo que ainda temos, aquilo que ainda carregamos de ruim, de pernicioso em nós, a espiritualidade maior nada poderá fazer. Aquele que busca uma cura espiritual, aquele que busca uma melhoria moral e ética, recebe o amparo, sim, da espiritualidade. Mas é necessário que ele se autocure. Não há cura externa, de fora para dentro. Toda cura moral, ética, ela vem de dentro para fora. E nos libertarmos na nossa alma humana da incompreensão que está no nosso íntimo, ainda é um processo de crescimento. Paramos e olhamos e pensamos agora um pouco no nosso passado recente. Quantos momentos de incompreensão nós já tivemos? Quantos momentos de agressão, de violência nós desencadeamos por não compreendermos o outro, por não entendermos as suas escolhas, e ainda geramos incompreensões. Ainda geramos incompreensões sobre a escolha sexual do nosso irmão, da nossa irmã. Ainda geramos incompreensões sobre a escolha doutrinária do nosso irmão, da nossa irmã. Ainda geramos incompreensões sobre o método de aprendizado que nós tivemos e que os nossos filhos estão tendo. E queremos que isso seja harmonioso. E não é possível, porque a incompreensão é uma herança que nós carregamos dos nossos instintos agressivos. Muitas vezes nós na doutrina espírita, ao longo das décadas de estudo, ao longo das décadas de reuniões mediúnicas, ao longo das décadas de aulas, seminários, preleções, palestras, nós acreditamos que a violência, a reação agressiva desapareceu em nós. Mas, em um momento muito rápido, nós percebemos que ela ainda está presente. Quando surge um pensamento violento, às vezes não verbalizado, uma revolta incontida que está em nós, que vai insistindo na nossa mente, que vai buscando residência nos nossos corações. Nossos corações já são bons, meus irmãos. As nossas mentes já buscam a compreensão de nós mesmos. Mas é um caminho longo, é um caminho difícil, é um caminho árduo. Por isso encarnamos. Porque o que nos coloca hoje, por exemplo, na casa Vovô Nestor, foram as nossas incompreensões do passado, diante da doutrina do Mestre, onde nós não o compreendíamos, onde nós lutávamos contra a mensagem de amor que ele trazia, onde nós éramos os adversários que o apedrejavam, que condenavam os seus seguidores à cruz e ao martírio, aos coliseus do circo romano.
E hoje nós nos queixamos, por que não me compreendem na vida? Ora, nós éramos aqueles que não compreendiam. Saímos do grupo da incompreensão e viemos para o grupo que busca compreender. E aqueles que nós abandonamos não compreendem. Por que os abandonamos? Meus pais não me compreendem. Quantas vezes já falamos isso, não é verdade? Eu sou uma incompreendida. Nesta casa todos estão contra mim. Meus amigos não me compreendem. Por todos os lados eu estou envolto em incompreensões. E é verdade. Por quê? Porque todos aqueles que já são mais abnegados, que são mais dedicados, que procuram promover o progresso, também sofreram incompreensões daqueles com quem eles conviviam. Por que é que nós somos diferentes? Nós não convivemos o dia a dia na casa espírita? Nós não convivemos o dia a dia no trabalho? Não convivemos o dia a dia na família, no grupo social? E queremos que todos nos compreendam e todos querem que eu os compreenda. Mas como fazer isso se eu nem sei quem eu sou ainda? Eu não me compreendo. Já não falamos isso também? Nossa, eu tomei uma atitude e eu não compreendi por que eu tomei aquela atitude. Porque ainda somos desconhecidos para nós mesmos. Estamos nos descobrindo, estamos despertando a nós mesmos. Vejam a humanidade. Sócrates foi um incompreendido. Galileu Galilei foi um incompreendido quando ele disse que a Terra era redonda e girava. Se ele não nega, ele ia para a fogueira. Platão foi um incompreendido. Leonardo da Vinci, um incompreendido. Kant, Immanuel Kant, um dos grandes filósofos da modernidade, incompreendido até hoje. Paulo de Tarso, Agostinho, também foram incompreendidos. E por que não falarmos do nosso irmão Kardec? Incompreendido até hoje. Teve seus livros queimados no Alto de Barcelona. Foi preso, foi perseguido. E podemos falar do maior incompreendido de todos os tempos, que é Jesus. Se Jesus, o Espírito mais puro que encarnou entre nós, foi incompreendido, perseguido, vilipendiado, por que é que nós queremos que todos nos compreendam? Nós não somos os únicos que convivemos com as incompreensões daqueles que nos cercam, daqueles que moram conosco, daqueles que trabalham conosco. Não nos compreendem, é verdade, porque percebe que nós estamos buscando encontrar um ideal. Nós estamos buscando uma escolha que vai nos libertar, que nós não vamos mais compactuar, não vamos mais concordar, não vamos mais aceitar a vilania, não vamos mais aceitar os maus, não vamos mais conviver com aqueles que praticam a violência contra o próximo. Mas nós antes éramos companheiros deles. E eles vão tentar de tudo para nos trazer de volta para o mesmo grupo. Eles vão tentar uma amizade conosco, para desviar você, eu, todos nós, do comportamento e do compromisso novo que nós estamos assumindo, com o próprio avanço, com o próprio crescimento espiritual. Quando nós saímos da escuridão de nós mesmos e buscamos a luz, nós somos mendigos de luz, nós somos pobres de luz. Mas se não fosse aquela escuridão na qual estávamos mergulhados, a escuridão da incompreensão, nós não encontraríamos a vontade, o desejo de compreender o que tem além dessa escuridão do eu. Todos os santos que nós conhecemos, nós já fomos da Igreja Católica,
e viemos para a doutrina espírita. Alguns não sabem muito bem como chegaram até a doutrina espírita. Outros sabem muito bem como chegaram até a doutrina espírita. Mas nós sabemos das histórias dos santos da Igreja Católica. Eles não experimentaram na carne a incompreensão daqueles que conviviam com eles? Quantos foram crucificados? Quantos foram queimados? Quantos foram jogados às feras? Quantos foram chicoteados e apedrejados? Quantos foram perseguidos, espezinhados nos grupos onde eles conviviam? E não é diferente conosco, meus irmãos. Quando nós viemos para a doutrina espírita, nós vamos experimentar sim essas incompreensões. Nós vamos passar por zombarias, por provocações. Nós vamos vivenciar aquilo que Jesus vivenciou. Aqueles que leem o Evangelho do Mestre sabem que Jesus não fez nenhum milagre na sua terra natal. Nenhum. Saiu na sua mensagem de amor, com seus missionários de amor, pelas regiões da Galileia, para praticar a sua tarefa de luz. Mas agora entendemos porque santo de casa não faz milagre. Porque não é aceito onde ele se encontra. Ele precisa sair para encontrar espaço. Porque a incompreensão do outro, ela é menor do que a incompreensão dos meus. Quando Jesus diz quem é meu pai, quem é a minha mãe, quem é meus irmãos, ele está se referindo que a própria família não o compreendia, que a própria família, os próprios irmãos o perseguiam, querendo colocá-lo, taxá-lo de louco, de demente, de possuído pelos demônios. Jesus foi o maior incompreendido de todos os tempos. E nos dias atuais, ele ainda é incompreendido, mesmo na doutrina espírita. Não são todos os trabalhadores, mas aqueles trabalhadores que se prendem ao passado e procuram manter a mente num quadrado, não se permite avançar, ele é um daqueles que trabalham contra Jesus. Porque o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita é de progresso, é de avanço. E para nós avançarmos e progredirmos, não podemos nos permitir atacar aquilo que eu não compreendo. Eu preciso estudar, eu preciso pesquisar, eu preciso questionar, abrir a minha mente para que eu não caia no mecanismo da incompreensão daquilo que eu não conheço. E assim, perseguido, vilipendiado, acusado e humilhado nos dias de hoje, Jesus ainda o é. Kardec ainda o é. André Luiz ainda o é. Joana de Ângeles ainda o é. E o que não dizer do nosso irmão Francisco Cândido Xavier? Do nosso irmão Divaldo Franco, tão atacado. Esquecem toda essa obra magnífica que ele nos deixou através de Joana e de outros grandes números da espiritualidade. Manuel Filomeno de Miranda. Por que acusá-lo diante das escolhas que ele faz? Por que acusar? Os missionários do bem foram sacrificados, é verdade, porque eles não foram compreendidos por aqueles que desejavam que eles parassem. Notaram isso? Que os ataques eram para que eles parassem? O que acreditavam quando Jesus foi crucificado? Quando escolheram Barrabás e não o mestre. Quando escolheram um criminoso, um assassino, um violentador para ser libertado e condenaram o amor incompreendido, como diz Joana de Ângeles. Jesus é o amor incompreendido, foi condenado à cruz para que ele parasse, para que a mensagem dele não chegasse até nós. Mataram, sim, o corpo, mas não mataram a mensagem.
abrindo mão dos seus ideais de nobreza. Eles queriam que Jesus abrisse mão dos seus ideais de nobreza. Sois rei? Olha a armadilha. Para que Jesus dissesse: não, eu não sou rei. Rei é Roma, é Pôncio Pilatos. E Jesus não cai na armadilha, não cai na artimanha, na cilada. Jesus diz: vós o dizeis, mas o meu reino não é deste mundo. Mostrando que ele era inalcançável pelas incompreensões deste mundo. Ele estava acima disso. E os invejosos crivaram Jesus de espinhos e de dores. Não sabemos disso? Vide o Calvário. E eles se alegraram ao ver que esse missionário de amor estava sucumbindo na cruz, diante das incompreensões do homem, diante das incompreensões da espiritualidade que habita a escuridão. Porque no momento da crucificação do Mestre Jesus, não estavam somente os encarnados ali. Estava uma imensa legião de obsessores, de espíritos vingativos, de espíritos zombeteiros. E Jesus, ao falar: Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem, não estava falando somente para os encarnados. Estava falando para as legiões de espíritos que ali habitavam, que ali estavam, que ele via com o seu olhar, com a sua clarividência, sabendo que, ao ser incompreendido, não lhe cabia a revolta, mas sim o ministério do perdão, o ministério da misericórdia. Pai, perdoa-os porque não sabem o que fazem. Ainda não compreendem a luz. Ainda não compreendem a mensagem de amor. Ainda não compreendem a bondade, a mansuetude. Ainda não compreendem a minha paz. 3.000 anos se passaram e ainda continuamos não compreendendo. Ainda continuamos apedrejando o Mestre, ainda continuamos crucificando, ainda continuamos acusando e ainda continuamos escolhendo Barrabás. As incompreensões levam-nos ao que estamos vivenciando hoje. As incompreensões levam-nos a escolhas equivocadas, pelas quais nós responderemos, mais cedo ou mais tarde. Não diante das leis do homem, que mudam ao seu bel prazer, mas diante das leis universais, das leis do Pai. E lá nós nos depararemos com a nossa própria consciência e pediremos de joelhos uma reencarnação, para que possamos compreender que a vida que nós temos, que o corpo que nós temos, que a nossa inteligência, que a nossa bondade, que a nossa imperfeição e esse mundo que nós habitamos são empréstimos do Pai. O Pai nos empresta para que nós possamos avançar, para que nós possamos crescer, para que nós possamos nos tornarmos melhores, compreendendo a nós mesmos. Porque ninguém, meus irmãos, conseguirá caminhar em paz na multidão. Ninguém. A multidão tem as suas diferenças ideológicas. Vídeo que vivemos no Brasil nos dias de hoje. Tem as suas diferenças morais. Vídeo que vivemos no mundo nos dias de hoje. Tem as diferenças vibratórias, culturais. Não deixarão essas diferenças, por enquanto, que a fraternidade ajude e o amor ampare. Não deixarão. Porque o amor liberta. A fraternidade alivia dores. A fraternidade limpa feridas. A fraternidade pode se chamar vovô Nestor, por exemplo.
A fraternidade e o amor não são permitidos trabalhar pelas diferenças, porque levará sim a diferença através da compreensão do outro. Nós vivemos tempos de incompreensões, mais acerbas, mais virulentas, mais violentas e mais dolorosas. Por que é que vivemos mais violentas? Porque nós já temos o conhecimento do que é bom e do que é mal. E nós escolhemos. Quando nós compreendemos a importância da existência da vida, escolhemos o amor. Compreendemos o amor, Jesus. Mas ainda, se vivemos na escuridão, nas sombras profundas de nós mesmos, nós escolhemos a dor. Nós escolhemos a miséria, nós escolhemos a fome, nós escolhemos os abismos de sofrimento por nós mesmos. O número de incompreendidos aumenta a cada dia. Um amigo espiritual, um grande antropólogo, um dia nos disse: o meu coração sangra, porque não são mais crianças abandonadas, não são mais aqueles que não têm o que comer, são pais, são mães que não têm o que dar para os seus filhos, pela ganância do outro, pela miséria de alma e pobreza do outro. E nós trabalhamos incansavelmente para que esse processo um dia termine. Já ouviram falar do Fome Zero? Do Betinho? Pois é, esse irmão. Se o número de incompreendidos aumenta a cada dia em função dos perseguidores que existem, cruéis, insensíveis, que não compreendem que nós precisamos escolher a paz e a harmonia, nós não podemos nos tornarmos iguais a eles. É necessário nós perdoarmos os nossos perseguidores, como ensina Jesus. Pai, perdoa-os, porque não sabem o que fazem. Mas nós não somos Jesus, Antônio. É verdade. Nós éramos aqueles que perseguimos o Mestre. Mas hoje nós somos aqueles que se propõem a seguir o Mestre. E a prática do perdão faz parte desse processo de seguir o Mestre. Que quando nós compreendermos que aqueles que nos perseguem, que nos incompreendem, já são infelizes em razão da própria incompreensão, da própria escuridão em que eles estão, que eles são mendigos de luz, que eles cultivam no seu íntimo a miséria de alma, nós entenderemos que é preciso perdoá-los. É preciso prosseguir. Nós precisamos prosseguir, irmãos e irmãs, com confiança, diante das incompreensões que nós nos deparamos de toda sorte. Não podemos desanimar, não podemos nos abater, não podemos ficar prisioneiros dentro dos nossos lares com medo da voragem de sofrimento que está no nosso mundo. Não podemos nos permitir parar para examinar as incompreensões do nosso caminho. Não podemos nos desviar do caminho, porque está cheio de incompreensões, de violência, tentando nos impedir de continuar. Escolher outro caminho, porque lá também haverá incompreensões, também lá haverá obstáculos. É preciso continuar, não nos permitir pararmos, não nos permitirmos olharmos para trás. Quando Jesus disse: pegue a charrua e não olhe para trás, é porque o campo que está na sua frente para ser semeado é um campo de amor.
Porque o campo que foi semeado no teu passado foi um campo de dor, de incompreensão. E ele dará os seus frutos nos nossos próprios caminhos. Ah, mas a doutrina espírita é tão conformista. A doutrina espírita aceita tudo. Não é verdade. A doutrina espírita analisa, pondera, questiona, para entender que aqueles que estão nos apedrejando, para aqueles que estão nos atacando com as suas incompreensões, estão adotando a tarefa de somente agredir, por inveja, por malícia, por ciúme e por desequilíbrio interior. Ao olharem para nós e nos atacarem dizendo que não compreendem o que movimenta pessoas a se levantarem às 6 horas da manhã para se dirigir para uma casa espírita. Para fazer o quê? Falar com espíritos que nem sequer vêm, não ouvem. Que loucura é essa? Somos incompreendidos. Porque não entendem que estamos descobrindo a nós mesmos. Não entendem que estamos envolvidos por espiritualidade, que nós já sabemos que estão conosco e eles sequer suspeitam. Mas um dia descobrirão. Nós precisamos ser aqueles que avançamos compreendendo. E ao compreender que todo o mal que eles farão para nós não nos faz mal. Olha que interessante, Joana de Ângeles fala isso. Ao compreender que todo o mal que farão a você não te fará mal. Fica estranho, não fica? Fica muito estranho isso. Aí ela complementa, claro. Ao contrário, irá promover você a um estágio superior se souber enfrentar a situação. Então, se você sabe como enfrentar a situação no seu lar, a situação no seu trabalho diante das incompreensões, a situação com seus amigos, com as suas amigas, com o seu namorado, com sua namorada, você está se promovendo a um estágio superior. Por isso, esse mal que ele está te fazendo, ou ela está te fazendo, ou o núcleo está te fazendo, social, não te faz mal, porque é uma possibilidade que você está tendo de se promover a um estágio superior. Se Jesus foi o maior incompreendido dentre toda a humanidade, ele nos ensina que o exemplo maior é a humildade. Não é isso que ele nos ensina? O nosso comportamento de humildade, seguindo o Mestre, será para aqueles que estão questionando por que estamos aqui de manhã num domingo, um chamado para a renovação e para a paz. O que é que está movimentando aquele pessoal para lá? E se pergunta, e se pergunta, e se pergunta, e não compreende. E para compreender, ele precisa vir. Precisa estar aqui. É um chamado para a renovação, para a paz. Se vai ficar aqui ou não, se vai seguir esse caminho ou não, não importa. Já deu o primeiro passo em busca da compreensão. Deixa de falar sobre aquilo que não conhece. E assim somos nós, quando não compreendemos outras doutrinas, por não estudá-la, por não buscar o conhecimento, quando não compreendemos e, de uma forma muito banal, maliciosa, condenamos as doutrinas afro, os próprios evangélicos, os budistas, os reikis, não importa. Se o Mestre diz, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, a pergunta que nos cabe é, onde está a verdade? Na doutrina espírita? O Mestre disse que não. Aqui, ali, acolá, é muito claro, a verdade está espalhada pelo mundo. Ela não pertence a um só. Ela precisa ser buscada, compreendida, trabalhada e praticada na paz e no amor. Quando eles atendem ao chamado dessa compreensão,
Vejam o que acontece. Serão eles aqueles que irão se queixar de não serem mais compreendidos. Eles não compreendiam e agora não são compreendidos porque optaram por mudanças. Quantos de nós viemos para a doutrina espírita saindo de outras religiões e fomos acusados, incompreendidos por aqueles mais próximos de nós? E ainda hoje o somos, quando dedicamos grande parte da nossa vida, do dia a dia, no trabalho fraterno, no trabalho de amor, e somos acusados de nos dedicarmos mais ao invisível do que àqueles que necessitam, que estão ao nosso lado. Isso às vezes nos deixa triste, nos magoa um pouco. Mas o mestre nos fala, através de Joana de Ângeles, não se entristeça. Não pare, não se entristeça diante das incompreensões daqueles que estão em tua vida. Por que é que não podemos nos entristecer? Não devemos. Nós vamos agradar aos exigentes? Nunca. Jesus não agradou. Nós vamos agradar aos irresponsáveis? Nunca. Nós vamos agradar aos ignorantes? Também não. Se nós não agradamos exigentes, não agradamos irresponsáveis, não agradamos ignorantes, é perda de tempo se preocupar com eles, meus irmãos. Porque eles ainda não chegaram no seu momento. Eles ainda estão no campo da incompreensão. Eles ainda estão no campo da disseminação da dor, do sofrimento, da mágoa, da angústia, da miséria. É isso que eles compreendem. E para nós, isso é incompreensível. Veja como inverte. Nós olhamos para aqueles que disseminam as mazelas pelo mundo, as doenças, as guerras, as escolhas, e não compreendemos. Não compreendemos como, nos plenos século XXI, ainda temos fome, ainda temos doenças que são evitáveis. Como, em pleno século XXI, ainda temos analfabetos. Como, em pleno século XXI, ainda temos doenças degenerativas. Não compreendemos. Porque nós estamos no campo da fraternidade. Nós estamos no campo do progresso do próprio eu. E não entendemos mais aquele mundo da incompreensão onde nós estávamos antes. Nós estávamos lá. E olhamos com mágoa, com dor no nosso coração, uma angústia nos aperta, ao vermos irmãos queridos da própria doutrina, apoiando a dor e o sofrimento. Isso nos cala fundo em nossa alma, nos deixa tristes, mas Jesus nos ensina que a dor foi sagrada no Monte das Oliveiras. Ele nos fala isso. Pai, seja feita a sua vontade, e não a minha. Porque a minha vontade está na carne que não deseja sofrer. Mas seja feita a tua vontade, porque o espírito está pronto, mas a carne é fraca. Assim somos nós. Às vezes o nosso espírito está pronto, mas nós somos dominados pela matéria da carne. Nós somos dominados pelos nossos desejos. E nós, para satisfazê-los, para conseguirmos aquilo que nós desejamos, que ficará aqui mesmo, extraímos metais preciosos do seio da terra, que damos um valor para ele que nada representa. Extraímos da natureza e damos um valor que diante da própria natureza nada representa. Nós não compreendemos sequer o planeta onde habitamos.
Nós não compreendemos que esse planeta nos sustenta como corpos e como almas. E o atacamos, e o queimamos, e o violentamos. E depois nos queixamos dos reflexos daquilo que nós mesmos fizemos. Nos queixamos da pandemia do coronavírus. Nos queixamos da epidemia da meningite. Nos queixamos da paralisia infantil que está retornando. Incompreensões da nossa parte diante dos males que nós mesmos provocamos. E olhamos para esses irmãos e rogamos ao Pai que os perdoe. Porque é importante nós colocarmos as nossas forças para agradar a nossa consciência já voltada para o bem. Já voltada para nós prosseguirmos com alegria, não felicidade. Alegria íntima no roteiro que nós escolhemos. E não vamos olhar para trás, meus amigos. Não vamos olhar para trás. Porque quando nós olhamos para trás, nós deixamos de sintonizar com a mente divina. Nós nos sintonizamos com o mundo material, com as suas mazelas, com as suas dores. Nós deixamos de exteriorizar a paz para viver o sofrimento, para viver as guerras, para viver as angústias. Nós deixamos de irradiar a alegria de viver. Nos tornamos acabrunhados, tristes, melancólicos, depressivos. Nos tornamos dependentes dos medicamentos, que aliviam, mas não curam. Nos tornamos dependentes de terapias que nada trazem de bom para nós. Mas a nossa mente busca algo que está dentro de nós, mas ela busca para fora. Porque a cura nada mais é do que uma autocura. Se você não se curar, você permanece doente. Você permanece no campo da incompreensão ao esperar que venha um milagre do mais alto para curar você. Você não compreende que a única forma de se curar é curar a si mesmo. Compreender a si mesmo. Entender que quando você está sintonizado com a mente divina, você não fica aturdido, você não fica confuso, você não fica perdido diante das incompreensões e dessas línguas confusas da humanidade que nós estamos vivenciando. Línguas confusas? Sim. Confusas porque nós já não as aceitamos mais. Nós não aceitamos a língua que diz que se o irmão passa fome é porque ele merece. Nós não aceitamos mais que se o irmão tem um câncer é porque ele fez por merecer. Nós não aceitamos mais essa língua de que o outro se encontra no patamar em que está porque ele não fez por si mesmo a busca correta diante dos quesitos da própria sociedade. Nós saímos disso. E nós sintonizamos com essa mente divina, porque nós, ao viver a harmonia que estamos buscando, estamos em equilíbrio. Estamos com a mente divina em nós e nenhuma perturbação, nenhuma incompreensão vai desestruturar a nós mesmos. Nós vamos entender que os nossos adversários encarnados e desencarnados, não podemos esquecer deles, estão estagiando em patamar inferior de evolução, que nós estávamos. E todos nós estamos sujeitos à incompreensão deles. Seremos atacados, mas não pode gerar revolta em nós, mas sim compaixão. A incompreensão da vida se reflete numa mensagem que eu recebi hoje de manhã. Me ocorreu agora. Eu recebi uma mensagem assim: Senhor Antônio, o meu tio, que eu amo muito, sofreu um AVC. Está internado no hospital em estado grave. Ore por ele, por favor.
Porque eu não quero que ele morra, mas eu não quero que ele sofra. Não compreende nada da vida. Não compreende que ao nosso irmão desencarnar e partir para o plano espiritual, dentro dos merecimentos que ele já tem adquirido, dos méritos que ele carrega, ele deixa de sofrer. Mas ela não quer sofrer. Ela prefere que o outro sofra permanecendo com ela. Não compreende que ele já cumpriu a sua tarefa, que aquele corpo já não é capaz de sustentá-lo, que aquele corpo só lhe traz dor. Esse espírito almeja sair desse corpo, mas o ente querido, por incompreensão, o mantém preso, para não carregar em si a dor da ausência física daquele que está desejoso de partir. As incompreensões se manifestam em todas as fases, em todas as épocas da nossa vida, de uma forma ou de outra. E o que responder para essa irmã? Uma resposta que ela espera? Ou uma resposta que ela não irá compreender? Porque tanto uma como a outra, uma irá libertá-la, se ela desejar, e a outra continuará mantendo-a presa na sua própria incompreensão de que a vida é um empréstimo para nós, que aquele corpo debilitado é um empréstimo para nós e tem que ser devolvido. E essa devolução tem que ser feita com juros, com luz. Nós temos que voltar e devolver tudo que recebemos do Pai em maior nível, com maior qualidade, e não totalmente de uma forma desequilibrada. Caminhando para o nosso final do nosso encontro, vamos falar sobre oferecer o amor. Ao invés de nós revidarmos o mal que aqueles que nos não compreendem, nos impõem, devemos oferecer a eles o amor que lhes falta, em forma de perdão e de fraternidade que eles necessitam. Mas Joana diz que nós não sabemos amar. Ainda não alcançamos a plenitude do amor. Espíritos elevados nos dizem muitas vezes que o trabalho que era necessário ser feito com aquele irmão precisava de uma outra espiritualidade já plena de amor, para que o socorro pudesse acontecer. Então, o amor nos mostra que a fronteira que delimita o quanto nós podemos sair do campo da incompreensão, ela é infinita. Porque o amor é infinito, o amor está no seio do Pai. Não hostilizar a ninguém significa que já superamos aquelas heranças do nosso instinto agressivo e que nós já desejamos vibrações elevadas. Nós já desejamos os planaltos mais altos da felicidade, onde queremos nos encontrar mentalmente, espiritualmente, psicologicamente. Não é que ninguém compreende ou não os compreende. Eles não compreendem a si mesmos. Nós aqui já não sonhamos assim, aqui entre nós em segredo. Nossa, eu gostaria tanto de ir para uma colônia espiritual, né? De capacidade mais elevada, onde eu pudesse me sentir mais feliz, onde eu pudesse me sentir mais em paz comigo mesmo. Quantos de nós já desejamos isso? Mas nós precisamos fazer por merecer, partindo do princípio que precisamos compreender o próximo. Eu espero que eu tenha conseguido trazer a vocês um pouquinho sobre essa questão da incompreensão. É um campo vasto. Se fôssemos entrar na área da psicanálise, na área da psicologia, na área da filosofia, nós ficaríamos aqui uns 3 dias, né? Mas é importante compreender a nós mesmos. O resumo do nosso encontro é esse: tente compreender a si mesmo. Por que estou no estágio que estou? Por que eu ainda reajo de formas de não compreensão do próximo? O que falta em mim para eu me tornar melhor?
Quando nós buscamos essa compreensão de nós mesmos, sabe que acontece uma coisa muito interessante? Nós começamos a nos amar. Nós começamos a gostar de nós. Nós paramos de reclamarmos de nós mesmos. Nós passamos a aceitar o nosso cabelo, a nossa calvície. Passamos a aceitar o nosso próprio corpo. Passamos a compreender a família que nós estamos. Nós começamos a nos autoestimar e não autodepreciar, não nos tornarmos meros instrumentos de encarnados e desencarnados que nos usam para enlouquecer ao próximo. Aprendam isso, assim como eu busco aprender. Se respeitem. Procurem se compreender. Conseguiremos todos os dias? Todos os momentos? Claro que não. Mas o nosso esforço em nos entendermos, nos compreendermos, atende a um chamado do Mestre Jesus. Sabem qual é? Batei e abrir-se-vos-á. Se nós insistirmos batendo na porta da compreensão, uma hora ela abre e um novo mundo se apresenta para nós. Mas enquanto batermos na porta da incompreensão, é este mundo que nós estamos vivendo que se abre para nós. Muita paz a todos, muita luz, que o amor do Mestre esteja em nossos corações, porque a sua compreensão é infinita e misericordiosa. Bom dia.